Do Senhor seja sobre tua vida, amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Esses dias, semana passada, estivemos em Barreiras. O Luiz Eduardo Magalhães, a irmã Fátima mandou um abraço para vocês todos, viu? E ela está lá, né, renovada, né? Teve um período que ela, depois que Maria saiu, né? Então ela sentiu um pouquinho a dificuldade, né, da Maria ter saído, e aí Maria voltou, está lá com ela novamente, e ela está toda animada para a obra do Senhor. Então, glória a Deus, obrigado, querida. Então, orem por ela, para que Deus possa estar com ela nesse tempo. E agora, José vai viajar para lá, vai trabalhar nas eleições lá, e ela vai vir para visitar a igreja, amém, meus irmãos? Vai ser bom demais tê-la aqui conosco esses dias. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro que está no Antigo Testamento, capítulo 3 de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Igreja em Barreiras também está muito bem, graças a Deus. Deus tem abençoado muito ali o ministério do pastor Adriano, pastora Débora. Tem sido um tempo muito precioso. E agora já tem lá a perspectiva de abrir numa outra cidade próxima. Então orem por isso também, em nome de Jesus. Quem achou diz aleluia. Êxodo capítulo 3. E eu quero falar hoje sobre as três etapas, né, de um chamado. E aí diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar, diga comigo, contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Ele disse: Moisés, Moisés. Ao que prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: ok, meus irmãos? Agora vamos lá para o versículo 7. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto está padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Obrigado, pastor. E também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo, fazendo sofrer. Agora vamos lá? Diga comigo. Vai, pois, o que? Imediatamente, agora. Amém? Diga aí para a pessoa que está, vai agora. Diga: Deus te envia. Ele diz assim: eu envio a Faraó para tirar o Egito, o meu povo, os filhos de Israel. Põe a mão sobre o seu coração. Pai,
obrigado por essa palavra. Eu oro a Ti para que o Espírito Santo possa trazer sobre nós revelação da mesma e possamos compreender perfeitamente o que o Senhor tem para nós. Repreendemos nessa hora o ladrão da palavra, o roubador, e que verdadeiramente o Espírito nos conduza em tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, vocês vão perceber aqui nesse texto que antes de Moisés ele ser enviado, vocês vão perceber que existem 3 etapas. Diga 3 etapas. Nós todos sabemos que Moisés foi um homem usado por Deus, muito usado por Deus. Mas Moisés, quem era Moisés? Moisés foi um homem que ele nasceu no Egito, foi criado no Egito. Então toda a bagagem cultural, toda a bagagem religiosa de Moisés, ela tinha uma influência muito grande do Egito. E aí a Bíblia diz que quando ele saiu do Egito, ele mata um rapaz lá no Egito e foge para o deserto. E ele vai parar na casa do seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que ali Moisés pastoreando o rebanho de Jetro, diz a Bíblia que ele vai se deslocar para um lugar, há uma coisa que a gente não tem aqui muito, mas no contexto histórico aqui, sabe-se que, por exemplo, o pastor de ovelhas, ele não ficava em um lugar só, porque às vezes tinha água aqui, e do nada, aquele eles chamam de veio, de água, ele aparece aqui, tipo 3 meses depois, ele desaparece e aparece em outro lugar. Então, o pastor de ovelhas, ele tem que sair procurando a água onde ela está. Por isso que a Bíblia diz, quando você lê o Salmo 23, diz que o Senhor vai te levar para um ribeiro de águas. Então, essa é a ideia de que o pastor, quando a água falta aqui, ele tem que conduzir o rebanho para outro lugar, não importa a distância, às vezes é 1 quilômetro, 2, 3, daquele lugar onde ele está. E Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro num lugar, e Deus diz no seu coração: eu vou aparecer para Moisés. E a Bíblia diz então que Deus aparece para Moisés de uma forma inusitada. Deus não aparece para Moisés em forma de anjo, Deus não aparece para Moisés em forma de nuvem. Deus resolve simplesmente despertar a curiosidade de Moisés, e Deus então começa a queimar um arbusto. Imagine você ver um arbusto queimando, uma árvore queimando, e de repente aquela árvore não queima, ela está pegando fogo, mas não queima. Então Moisés teve a curiosidade de ir até lá, e aí começa então todo o processo. E todos nós, diga para a pessoa que está ao seu lado, antes de Deus te usar, você vai passar por 3 fases. A primeira fase é a fase da observação. Sabe, meus irmãos, todos nós, e inclusive aconteceu comigo, todos nós, quando Deus vai manifestando a sua glória na vida de alguém, ou você vê a manifestação da glória de Deus, todos nós passamos por uma coisa chamada desejo. Nós desejamos aquilo que contemplamos. Tudo que você faz na vida, por exemplo, antes de você comprar uma roupa, o que você faz com aquela roupa? Você contempla, sim ou não? Você passa numa loja de sapato, o que você faz? Primeiro você contempla. Então, a glória de Deus, ela vai se manifestar, e ela passa pelo processo da contemplação. Todo aquele que ele quer ser usado por Deus, ele vai passar pelo momento da contemplação, o desejar, o olhar para aquilo e dizer assim: meu Deus, eu quero isso na minha vida. Às vezes é um louvor, tanta gente que às vezes vê alguém louvando aqui, e a pessoa abre a boca e você contempla a glória de Deus na vida da pessoa, você diz: meu Deus, que coisa linda, a contemplação. E Moisés foi isso. Moisés olhou para a sarça ardente e disse assim: eu vou lá para ver. Ele contempla aquilo e ele então diz: agora eu vou sair da contemplação
para ver o que está acontecendo. E nesse momento, olha, observe só, a Bíblia diz que quando Moisés ele decide ir até a sarça, e Deus percebe que ele vai se aproximando, Deus fala, opa, pare aí. E aí, meus irmãos, Deus faz algo que também faz conosco. Deus diz assim, olha, Moisés, para participar da minha glória, você precisa se envolver. Então, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Então, todos nós, o processo da manifestação da glória de Deus em nós, passa por isso. Primeiro a contemplação, depois o envolvimento. Diga, envolver com a glória. Deus falou para ele, Moisés, o sapato que você está, ele separa você, ele faz uma divisão. É como se Deus estivesse falando para ele, você está isolado, né? Você, quem sabe um pouquinho de energia, por exemplo, se eu pisar em um lugar, se eu estiver de sapato, e o meu sapato for um bom isolante, mesmo que aquele lugar esteja com energia, mesmo que eu pise em cima de um fio, não vai acontecer nada comigo. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque este lugar de glória é um lugar santo. E para nós parece algo, né, normal. Não, eu vou tirar aqui. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, todas as vezes, Deus sempre vai te dar uma escolha. Quando Deus diz para ele, você tira a sandália dos seus pés, para entrar nesse lugar santo, Deus estava dizendo para ele assim, você tem uma escolha, ou você fica aí, e não se envolve, ou você tira as sandálias e se envolve. Qual é a sua escolha? Lembra que eu falei? Contemplação. Mas Deus não quer que nós apenas contemplemos a glória dEle. Deus não quer que apenas contemplemos a glória dEle. Deus então diz para nós, do mesmo jeito que Ele falou para Moisés, Ele diz para nós, tira as sandálias dos seus pés. E tirar as sandálias dos seus pés é identificar na nossa vida, muitas vezes, o que nos impede de sermos envolvidos pela glória de Deus, envolvidos pela presença dEle, envolvidos por aquilo que Ele quer de nós. Ele deu uma escolha, Moisés, se você ficar com as sandálias dos pés aí, tudo bem, você não vai experimentar o que eu tenho, mas se você tirar a sandália dos seus pés e se envolver na glória, você vai experimentar um outro nível. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, o que às vezes te impede de mergulhar na glória? Às vezes, meus irmãos, o que impede às vezes a gente de mergulhar na glória são coisas que a gente não quer abrir mão. A gente às vezes não quer abrir mão de tempo, não quer abrir mão de perdão, né? Perdoar pessoas. Às vezes nós não queremos abrir mão muitas coisas da nossa vida, e aí Deus diz assim, você tem duas opções, você caminha no caminho da contemplação, ou você caminha no caminho do envolvimento. Qual é que você escolhe? A contemplação ou o envolvimento? A contemplação ou o envolvimento? Se é para se envolver, aí Jesus ele diz para nós, né? Aquele que quer me seguir tem que deixar pai, mãe, irmãos, irmãs e negar a sua própria vida para ser meu discípulo. Ok, meus irmãos? E aí vem o último estágio, onde Moisés, ele decide, ele tira as sandálias dos pés e diz assim, Senhor, eu vou me envolver, eu quero esta glória, eu quero experimentar isso aí, eu quero ser envolvido por essa chama na minha vida, eu quero que essa chama me tome, eu quero isso para mim. Mas aí vem o terceiro estágio, porque depois que Moisés experimenta da glória, Deus entrega a missão. Diga, não há envolvimento com a glória de Deus sem a entrega de uma missão. A Bíblia diz que quando Moisés se envolve com a glória,
Quando Moisés se envolve com a presença e Deus se revela a ele, automaticamente Deus fala assim: Moisés, eu tenho uma missão para você. Já que você se envolveu com a glória, já que você experimentou da minha glória, agora, Moisés, eu tenho uma missão para você. E a pergunta que eu faço para você é: qual é a missão que Deus colocou na sua vida? Você antes não era crente, você se converteu, você entregou sua vida para Jesus, alguns de vocês já foram batizados com o Espírito Santo, alguns de vocês já se envolveram tanto na glória, e a pergunta que eu faço para você nesta tarde é: qual é a missão que Deus já colocou nas suas mãos? É interessante isso, porque quando você vai ver que a Bíblia ela tem um padrão. A Bíblia diz no capítulo 6 de Isaías, que quando Isaías viu a glória de Deus, Deus terminou de mostrar para ele a glória e falou assim: a quem eu vou enviar? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia diz, talvez, pastor, você nunca tenha observado isso, mas a Bíblia diz que vocês também talvez nunca tenham observado isso, mas a Bíblia fala que quando Jesus ele foi chamar a Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava pescando, pescaria a noite toda. Depois que Jesus chega próximo, né, da embarcação, Jesus fala para ele assim: olha, joguem a rede, né, do lado direito, né? E aí a Bíblia diz que Pedro joga e agora vem peixes, inúmeros peixes. Então Jesus se revela a Pedro, mas em seguida diz assim: agora eu quero que você me siga, porque eu quero que você faça discípulos. Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus sempre vai te entregar uma missão quando você se envolver com a glória dele. Os discípulos, Jesus disse: olha, eu treinei vocês durante 3 anos, agora vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam o quê? Revestidos de poder, e depois disso vocês vão em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Diga: a glória de Deus na minha vida vai sempre revelar uma missão. Amém, meus irmãos? Qual é a missão que você tem recebido de Deus? Qual a missão? Ou você tem vindo após semanas à igreja, assistido o culto, voltado para sua casa, recebido de Deus? Hoje nós estávamos compartilhando com o pastor Arlen, pastor Arlen compartilhando, a gente compartilhando, e aí ele falou assim: pastor, tem tido uma presença de Deus muito linda na vida da igreja. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. A presença de Deus tem estado neste lugar, né? O penúltimo pastor, na conferência dos grupos, e ele falou para mim aquilo que a gente ouve sempre, né? Ele falou: pastor, é fácil pregar nessa igreja, porque há uma presença de Deus neste lugar, a glória de Deus tem estado aqui. Mas a pergunta que nós fazemos é: diante de tanta glória, diante de tanta presença, qual é a missão que Deus tem entregado a você e a mim? Nesse culto refúgio, Deus está trazendo para nós uma palavra de reflexão. Ele tem nos envolvido na glória, o Espírito Santo está disponível, mas a pergunta que ele traz para nós é: você já sabe qual é a missão que eu tenho para você? O que você tem feito na minha obra? E a Bíblia diz que Moisés, Deus falou para ele assim: olha, Moisés, eu vou te enviar aos egípcios, porque eu quero que você liberte o meu povo. Diga comigo, grandes revelações, grandes missões. Deus tem coisas grandes para fazer em sua vida, meu irmão. Amém? Deus tem coisas grandes para fazer através de você. E a Bíblia diz então que Moisés, meus irmãos, começou a dar um monte de desculpas. E aí Moisés diz: olha, eu não sei falar, Senhor, eles não vão me escutar. E aí ele enche de desculpas.
E eu quero que você entenda nessa noite, nessa tarde, o seguinte: se Deus te chamou, você contemplou a glória dele, se envolveu, e ele te deu a missão, saiba que é ele quem vai te dar a autoridade que você precisa. É ele quem vai te capacitar da forma que você precisa. É ele que vai fazer as coisas acontecer. Não é o seu braço, é ele em você. Quando você se dispõe a ele, é ele que vai fazer através de você. Porque Moisés começa a questionar essas coisas, e Deus vai simplesmente para ele e fala assim: Moisés, peraí, Moisés, olha, põe a mão aí no seu peito. Ele põe a mão. Quando ele põe a mão, que tira lepra. Aí Deus fala assim: agora põe a mão de novo, Moisés. Ele põe, que tira, está curado. Aí Deus diz assim: agora, Moisés, pega aí esse cajado seu, lança ele no chão, ao chão. E aí ele lança ao chão, e a Bíblia diz que se transforma numa cobra. Ele diz: olha, Moisés, pega agora de novo. E ele pega, e a cobra se transforma em um bastão novamente, um cajado. Eu quero que você entenda isso. Talvez nessa tarde Deus esteja falando com algumas pessoas, que você tem medo de cumprir a missão que Deus tem colocado no seu coração. Talvez você tenha medo, mas o Senhor está dizendo nessa tarde para você o seguinte: não se preocupe, porque não é você que vai fazer, eu vou fazer através de você. Eu vou fazer através de você, eu vou fazer através da sua vida. Moisés apenas toca no cajado, mas quem faz transformar em cobra ou em madeira é quem? Deus. Ele põe a mão no seu peito e fica leproso e depois curado. Não foi Moisés, foi Deus. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: é Deus que faz. Só permita que Ele te use. Amém? Você pode se colocar em pé nessa tarde, em nome de Jesus.